Esta edição do Conexão Correio Popular vai receber o delegado de polícia José Carlos Fernandes da Silva, que é o diretor da DEIC, a divisão especializada em investigações criminais de Campinas, responsável por delegacias como a Delegacia de Homicídio, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Delegacia de Investigações Gerais e também o Grupo Especializado em Operações, o GOI. Ele vem para falar sobre esses assuntos, a estruturação e o combate diretamente ao crime organizado aqui em Campinas. Doutor, então, mais uma vez, obrigado pela presença, pela visita, por ter aceitado o nosso convite. E a gente começa, então, por esse lado mais pessoal. O senhor é filho de Amparo, é isso? Filho de Amparo. Mas, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Por estar aqui na sede do Correio Popular, um dos mais importantes, né, de Campinas, acho que é o único jornal diário, né? Fazemos 98 anos. Exatamente o que eu ia falar, estamos partindo aí para 100 anos, né? Excelente meio de comunicação. Fico muito lisonjeado, agradeço o convite e sempre me colocando à disposição. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida pessoal, um pouco da vida profissional. Prazer é nosso. E como é que foi os primeiros anos em Amparo? Eu sou nascido, criado e residente em Amparo, né? Eu sou filho de comerciantes, todos os meus irmãos são bancários, com exceção de um que saiu da vida bancária e foi ser engenheiro, e eu fui o único policial, né? Que até a família ficou um pouco assustada, até eu fiquei, porque na verdade eu trabalhava na procuradoria do INSS, era funcionário público federal, e vinha estudando para o concurso de procurador. E aí, uma ocasião, um amigo que também é delegado, eu posso até falar o nome dele, é o Carlos Caviola, ele falou assim, ele tinha acabado de passar no concurso, falou assim para mim, por que você não presta para delegado? Eu falei, não, eu quero ser procurador. Ele falou, mas está aberta a inscrição do delegado, eu passei, estou indo de São Paulo, vou levar minha documentação, por que você não faz inscrição? Ele testa seus conhecimentos. Eu falei, então tá, eu vou. Fiz a inscrição. Aí passei na primeira fase, passei na segunda, quando eu vi já estava dentro da carreira e apaixonado por aquilo. Porque a carreira do delegado de polícia é uma carreira muito empolgante, é uma das mais dinâmicas, uma das mais gratificantes. E depois que você está lá, você tem uma viatura à disposição da polícia para atendimento da população, armamento, você tem que ter um conhecimento jurídico para você conduzir um inquérito policial, você tem que ter o conhecimento de medicina legal para quando você vai no local de crime, de homicídio, para você, juntamente com os peritos, direcionar os trabalhos. Então, é uma carreira assim fascinante. E nos primeiros momentos, normalmente a carreira obriga a viver em cidades diferentes, há muita transferência. O senhor passou por que delegacia? Mas ele nem contou ainda da infância dele, nada, já pulou para trás. Não, já falou, né? Que, aliás, E, aliás, a infância é isso que eu ia até comentar. O senhor estudou lá, sempre estudou lá, o senhor cresceu lá numa cidade, numa região muito tranquila, muito... isso ajudou muito essa serenidade e o senhor, sim, entrar tanto nos estudos, isso ajuda essa criação. Sim, isso ajuda. Fala um pouco da sua infância. Tanto Amparo como a região toda é uma cidade, uma região muito boa. A qualidade de vida é incomparável. E eu estudei em escola pública, sempre estudei em escola pública, fiz a faculdade de Direito da PUC aqui em Campinas, e eu gosto muito de Amparo, mas na verdade hoje eu me dedico muito mais, eu me dedico há 32 anos para a cidade de Campinas, e tenho muito orgulho de agora também ser um cidadão campineiro. E qual que era a outra pergunta que você tinha feito? Como é que foi esses primeiros anos de infância lá? Onde estudou? Estudei na Escola Coriolano Burgos, depois fui para o colégio estadual, que eu não me lembro o nome, é Liceu Salesiano. Depois, aí eu fiz a faculdade de Direito
aqui em Campinas. Posteriormente passei no concurso. Hoje eu tenho vários cursos relacionados com a polícia e sou pós-graduado em Sistema de Justiça Criminal pela Academia de Polícia. Eu tenho o curso superior que me possibilitou a ascensão agora para a classe especial. O senhor é filho de comerciantes? Sim, eu sou filho de comerciantes. Eu trabalhei até os 18 anos. Eu trabalhei no comércio do meu pai, tinha um restaurante e também tinha um depósito de material de construção e eu me revezava nessas duas atividades dele. Seu pai. É o conhecido Bar do Mário, na Rua Central, Rua 3 de Maio, lá na cidade de Amparo. Ele foi comerciante lá há 40 anos. Que recebia personalidades, inclusive do mundo artístico, né? Sim, muita gente passava por lá, inclusive eu tinha comentado um pouco antes, me lembro muito do Golias, que o Golias tinha uma propriedade rural em Serra Negra, e todo final de semana ele passava lá para tomar um café. E a gente tinha autógrafo dele, fotografia, ele era muito assim, bem quisto ali, né? Agora, como é que surgiu o interesse pelo direito? Porque o direito não é engenharia ou outra carreira? Eu acho que eu tenho um lado assim de querer fazer justiça. E eu encontrei assim no direito a possibilidade de ou ser um advogado, e, enfim, ser um operador do direito. Isso me empolga muito. E eu acho que eu me realizei, me encontrei na carreira de delegado de polícia, porque é uma das profissões que é mais gratificante. Não tem coisa melhor do que você conseguir dar a resposta para uma vítima, você conseguir esclarecer um crime, você conseguir recuperar uma mercadoria, um objeto que a pessoa teve furtado. Mas é uma profissão que exige muita responsabilidade, porque você trabalha numa linha meio tênue. Eu que trabalhei 20 anos de plantão, a gente pega a situação no calor dos fatos. Eu digo sempre que ainda as lágrimas estão escorrendo e o sangue ainda está jorrando. E você tem que ter muito bom senso para decidir, porque você pode estar tanto colocando o inocente na cadeia, uma coisa que eu até rezo para que isso nunca aconteça. Você tem que ter essa responsabilidade. Ou você pode estar libertando uma pessoa que deveria estar presa. Então, esse momento é crucial. E eu falo muito que quem trabalha, eu trabalhei 4 anos nos plantões da capital, em São Paulo, e depois mais 16 em Campinas. Quem faz plantão na capital e em Campinas, eu acho que está apto a trabalhar em qualquer delegacia do mundo, porque realmente você lida com uma clínica geral, tudo acontece. E muito drama humano, né? Muito drama, e você tem que ser, além de um operador de direito, você tem que ser um psicólogo, porque você tem que saber lidar com o ser humano, né? Com a vítima que está chegando, até com o próprio indiciado que está ali. Mas tudo isso me empolga, eu acho muito gratificante essa profissão que eu escolhi. Doutor, só voltando um pouquinho na sua infância, essa questão da justiça vem de berço, essa índole se conquistou e vem de berço, da família, né? O senhor é o mais velho dos irmãos, ou o caçula, ou do meio? Quantos irmãos? Eu sou o caçula, nós somos em 6, hoje em 5, que um faleceu, mas eu sou o caçula, o menor de todos eles. Agora, doutor, desses anos todos de carreira, o senhor certamente passou por muitas situações, muitos casos e tal. Algum que o senhor destaque aí, que mais o marcou nessa trajetória? Olha, tem vários, né? Eu precisaria um dia só para contar todos, mas um que me marcou bastante foi o caso da ressonância do Hospital Veracruz, não sei se o senhor me lembra, que foi uma investigação muito complexa, mas nós conseguimos esclarecer, porque foram 3, não sei se o Ítalo lembra desse fato. Era a questão do contraste, me parece. Então, todo mundo achou que era o contraste. Na realidade, eu vou contar rapidamente, mas demorou 40 dias para a gente chegar nessa conclusão. Porque nós, primeiramente, começamos a fazer as perícias. Teria sido da máquina? Será que a máquina injetou? Mas, eram 2 máquinas, 3 máquinas, sendo 2 a mesma máquina e 3 exames, mas 2 feitos em uma única máquina. Então, de qualquer forma, foi feita perícia, a máquina estava normal. Contrastes, vieram até técnicos da França para examinar. Foi colhido, não era o contraste.
E todo mundo ficou desesperado, suspenderam o contraste em vários lugares, achando que poderia ser uma contaminação do próprio contraste, né? E aí não se conseguia chegar a um esclarecimento. Até que chegou um ponto que os próprios legistas falaram, olha, talvez tenha sido uma ingestão de ar que tenha dado essa embolia pulmonar. Mas isso não conseguia explicar. Seria como trair 3 raios no mesmo dia, no mesmo lugar, né? Não nos convencemos. Aí começamos... 3 mortes? 3 mortes. De pessoas jovens, inclusive. Aí começamos a estudar todos os prontuários anteriores e posteriores daqueles 3 que morreram. E percebemos que em algum dos contrastes tinha uma anotação assim, algum dos prontuários tinha uma anotação, perfuro, na verdade. Aí eu e os outros delegados começamos a olhar, falando, mas o que é esse perfuro? Chamamos um dos médicos lá e falou assim, não, isso aí é o seguinte, quando... Tem um exame que a gente faz que nós desenvolvemos aqui uma técnica de colocar o perfluorocarbono, que é uma substância incolor, que ela parece uma glicerina, se coloca no pescoço e ela melhora a imagem na hora que atravessa aquela substância. Só que essa é uma substância que não poderia estar dentro do ambiente hospitalar. E ela estava dentro de uma bolsa de soro. Mas se convencionou que aquilo lá ficaria numa gaveta, só seria retirado quando fosse fazer o exame. E até tinha um esparadrapo ali, escrito pérfuro, mas foi se apagando com o tempo. Todos que trabalhavam ali, o pessoal mais antigo, quando precisava, pegava aquele perfluorocarbono e colocava para fazer exame. Até que uma atendente de enfermagem, recém-contratada, foi pedido para ela fazer como é que eu me esqueci como você coloca o acesso. Pedido para fazer o acesso para depois ir para a sala de ressonância para receber o contraste. E o acesso é feito com uma ingestão de um pouquinho de soro. Então ela colocou o acesso, procurando uma bolsa de soro, pegou o perfluorocarbono, achando que era um soro, e injetou 2 ml em cada um. Nos 3? Nos 3. A hora que eles foram levados para a sala, começaram a passar mal. E sabe por que nós chegamos à conclusão também? Porque quando nós pesquisamos esse produto perfluorocarbono, você pode até olhar na internet, nós vimos que, eu acho que foi na Croácia, algum outro país, e um outro local, tinha tido uma contaminação também pelo perfluorocarbono. O aparelho foi levado para descontaminação, que era um aparelho de hemodiálise, e quando passou esse produto, ficou algum resíduo, algum resquício desse produto. E quando as pessoas começaram a fazer hemodiálise, eu acho que quase 20 pessoas chegaram a morrer, e com o mesmo sintoma de embolia pulmonar. Aí quando nós estudamos esse produto, falei, é esse produto. Mas não teve dúvida, nós fomos no hospital, apreendemos, esse produto já não estava mais no ambiente ali, estava no almoxarifado, pegamos um galão daquele lá, porque a própria Unicamp que nos auxiliou falou, olha, é um produto que nós não temos o DNA, vamos dizer assim. Nós fizemos uma comparação desse produto com vários, com arsênico, com vários produtos aqui, e não temos esse DNA desse produto que está no sangue. A hora que nós levamos aquele produto, fez o teste, falou, esse produto é o que está no sangue. Aí se esclareceu. Essa foi uma investigação que eu achei que foi muito assim, complexa, mas a gente conseguiu chegar ao final. E afinal, houve responsabilização em relação a isso? Houve. Nós relatamos o inquérito, né? Indiciamos os donos da ressonância, que 2 médicos, e os filhos deles que trabalhavam também fazendo, porque eles tinham conhecimento. E a chefe de enfermagem que também tinha conhecimento da existência desse produto. Ou seja, eles assumiram o risco de ter um produto daquele no ambiente hospitalar. E eles foram condenados a pagar, inclusive, uma indenização de R$1 milhão para cada família. Foi uma investigação demorada, minuciosa, que exigia
rapidez e não pressa. Como os policiais, o senhor e toda a equipe, trabalharam isso, com a rapidez e com a pressa? Nós decidimos que nós teríamos que ter equipes multidisciplinares. Nós não abraçamos aquela investigação. Então, nós semanalmente nos reuníamos com o diretor da Vigilância Sanitária, na época, o Dr. Carmino, com o diretor do IC e do IML, mais os policiais que estavam trabalhando nisso, para a gente trocar informações e conseguir chegar. Então, eu sempre digo que nós conseguimos, num espaço razoável de tempo, chegar a uma conclusão, justamente por esse trabalho integrado de todos. Isso é muito importante. Na necrópsia, qual foi o... Embolia pulmonar. Doutor, o senhor falou de um caso que teve grande repercussão aqui, um caso importante, e algum outro na linha pitoresca que o senhor possa contar, e deve ter presenciado alguma coisa mais pitoresca assim no dia a dia. Não, teve. Alguns a gente evita comentar, não convém comentar, mas eu tenho umas passagens engraçadas. Logo no começo da profissão, eu atendi, tinha um senhor que queria falar muito com o delegado. Não, pera, preciso falar com o delegado, preciso falar com o delegado. Eu falei, não, pode entrar. Aí ele chegou e falou assim para mim, olha, meu filho me ligou, ele está num dos shoppings aqui, vindo para cá, e foi uma brincadeira entre os colegas, pegaram um guarda-sol, jogaram na caçamba da Saveirinha, da picape dele. Mas ele não é ladrão, ele é estudante, e foi uma brincadeira e a Polícia Militar está trazendo ele aí. Mas, por favor, eu queria que o senhor considerasse, nós somos uma família boa, tudo, eu estou até com... O senhor pode tirar informação com esse delegado aqui. Me deu um cartão. Quando eu peguei o cartão, era um cartão meu. Eu falei, mas o senhor conhece esse delegado? Ele falou, sim, conhece, lá de Amparo. Daí eu falei, porra, acho que eu conheço esse cara e não estou lembrando, né? Eu falei, mas de onde o senhor conhece? Ele falou, não, eles têm fazenda lá em Amparo, de café. Eu falei, nossa, Davi conhece meu pai. Eu falei, mas o senhor conhece mesmo o delegado? Conheço. O professor está falando com ele. Aí ele, puxa vida, pelo amor de Deus, não me leve a mal, eu conheço o seu pai. É que seu pai falou que se um dia eu tivesse algum problema na polícia, eu podia te procurar. Aquela coisa de pai, você acabou de se formar, meu filho é delegado. E tem uma outra história engraçada que eu costumo contar, que uma senhora também queria falar comigo no plantão, toda nervosa, muito bem vestida, muito bem articulada. Eu falei, por favor, pode entrar. Ela falou assim, olha, o caminhão da minha empresa está no guincho. E eu não estou com o documento do caminhão, mas o caminhão está licenciado, está tudo em ordem, estão guinchando. O senhor conhece o coronel? Falou o nome do coronel. Eu falei, não conheço. O senhor conhece o senador, que é parente da minha filha, do meu genro? Eu falei, nossa, eu também não conheço. Um deputado fulano e tal, lá, o senhor conhece? Eu falei, também não conheço, mas no que eu posso ajudar? Eu falei, eu queria ver se eu consigo liberar o caminhão. Aí eu fui lá, olhei, me certifiquei que estava tudo bem, que podia liberar, não teria nenhum tipo de problema. E eu gosto muito de música sertaneja. E tem uma dupla da cidade de Pedreira que às vezes eles aparecem em casa para tocar no sábado. Vamos tocar uma música. E às vezes a gente sai, a gente chama de a Rota Caipira, vai na casa, sítio de amigos, e eu passo o dia com eles, eles tocando música sertaneja. Aí eu falei, a senhora é de Pedreira? Sim, sou de Pedreira. A senhora conhece o João e o Vaíco? E essa dupla? Ela falou, não conheço. Eu falei, olha, o João, ele é chefe do cartório do Tatiga, você não conhece ele? Eu conheço, eu estou numa igreja que a mulher dele frequenta, agora eu já sei quem é, sim. Então tá bom, pode levar, porque a senhora conhece o Ivaí e o Vaíco. O João e o Vaíco. Na verdade, eu quis fazer uma brincadeira, porque ela citou tantos nomes supostamente influentes, não me convenceu a hora que eu falei. Pronto, pode levar. Duas pessoas simples das mulheres. E nesse primeiro exemplo que o senhor contou, é assim, né? Nos bastidores a gente fala assim, o senhor levou uma carteirada do senhor mesmo. Isso, exatamente. É bem isso mesmo. Doutor, o senhor está à frente da DEIC, né? Sim.
Conta para os nossos espectadores aí qual que é, o que é o DEIC, qual a estrutura dele e as atribuições. Bom, a DEIC ela foi criada em 2020 com o objetivo de integrar as delegacias especializadas. Porque nós temos na estrutura hoje da DEIC a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, que é basicamente os crimes patrimoniais, tem a DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, Combate ao Entorpecente, temos a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é a DHPP, e o GOI, que é o antigo GARRA, que é o nosso grupo operacional, além do setor de combate aos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E se percebeu que essas especializadas, funcionando em locais diferentes, elas não se comunicavam. E muitos dos crimes estão relacionados. Às vezes um tráfico de entorpecente pode estar relacionado, o homicídio está relacionado com o tráfico de entorpecente, uma queima de arquivo, ou então um tribunal do crime. E havia essa dificuldade. Então a DEIC foi criada para juntar numa mesma estrutura, no mesmo prédio, essas unidades para que pudesse facilitar essa troca de informações. Isso deu muito resultado. Hoje nós estamos todos trabalhando no mesmo complexo ali. E as atribuições da DEIC é de investigar, planejar, coordenar operações táticas de estratégia de combate ao crime organizado e às organizações criminosas, basicamente através dessas delegacias. Então, várias operações a gente tem feito e até seguindo uma política do governo Tarcísio e do secretário Derrida de combate justamente essas organizações criminosas, que é um problema muito sério que nós estamos vivenciando. E o grande objetivo nosso é não parar numa investigação simplesmente com um flagrante de drogas, fez uma apreensão de drogas. Nós vamos subindo degraus. Vamos usar de todos os métodos de investigação para que a gente chegue em quem é que está patrocinando, quem que está financiando esse tráfico. Aquele que não põe a mão na droga, mas ele põe o dinheiro. E é quebrar o braço financeiro. É chegar em quem está fazendo esse tipo de lavagem de dinheiro. Então, o nosso objetivo tem sido esse. Nós tivemos agora na região aí, e foram a maior apreensão de drogas dos 25 anos na nossa região, que foi no primeiro semestre desse ano. Só a nossa delegacia teve 14 toneladas de drogas apreendidas. Então, é esse o trabalho da DEIC, voltado a combater as organizações criminosas. Doutor, só para que a gente possa explicar para quem nos assiste e para os nossos leitores também. A DEIC e o DEIC. A DEIC é uma divisão, o DEIC é um departamento, se confunde muito. É claro que a finalidade é sempre o combate, como você falou, principalmente ao crime organizado, mas a divisão e o departamento, por favor. Isso, até os próprios policiais muitas vezes confundem o DEIC e o ADEIC. Acaba falando, não, o DEIC é o departamento em São Paulo, que ele é subordinado diretamente à Delegacia Geral. A DEIC em Campinas, ela é subordinada, ela faz parte do departamento do Inter 2, é uma divisão do departamento. Cada departamento, são 10 no estado, tem uma DEIC. Então, existe 10, foram chamados de mini DEICs na época, né? Que são divisões. E o DEIC é um departamento, é essa a diferença. Mas todos têm as mesmas atribuições. E a DEIC de Campinas, que tem sede em Campinas, tem jurisdição em quantas cidades? O DEIC tem jurisdição em todo o estado. A DEIC de Campinas, ela tem a mesma circunscrição, a mesma área de atuação do Inter 2. São 36 cidades, são 5 seccionais, são 2 seccionais de Campinas, mais a seccional de Bragança, Jundiaí e Mogi Guaçu. Então a gente tem essa atribuição nessas 36 cidades. É bastante trabalho, né? É bastante trabalho, sem dúvida. Doutor, as 14 toneladas apreendidas estão guardadas aonde? Já incinerados. Já incinerados. Nós temos aqui em Campinas um histórico aí. Sim, né? Mas a gente toma muito esse cuidado, até pela quantidade de drogas que é apreendidas, de imediatamente já pedir a destruição. Então, hoje nós temos muito pouco ainda, que ainda não temos autorização, mas elas não ficam mais muito tempo em cofre, não.
após o auto de prisão em flagrante, nós já representamos pela destruição e normalmente o juiz dá. Até eu tenho um Instagram que eu publico, até depois eu gostaria de passar o Instagram para quem quiser ver as nossas operações, nosso trabalho. Essas encenações são todas filmadas. E no vídeo aí é bom. Sim. Doutor, o senhor falou aí do crime organizado e nos últimos dias a imprensa de todo o Brasil, o Correio Popular também, publicou essa questão aí de algumas operações de combate ao crime organizado e que trouxeram uma preocupação essa aí para a sociedade em relação a essa penetração do crime organizado em setores formais da economia e da vida brasileira. Não que não se soubesse disso, mas talvez não tivesse tanta dimensão do que é. Como é que é elaborar ações, uso de inteligência para tentar enfrentar esse avanço do crime? Olha, o grande mote de tudo isso aí que eu penso, e isso a gente tem feito, é a integração das instituições, das forças policiais, inclusive com as empresas privadas, com telefonia, com bancos, instituições bancárias. Eu promovi o ano passado um encontro de cooperação entre as instituições bancárias, operadoras de telefonias, aplicativos de transporte. E isso deu muito resultado, porque nós tínhamos às vezes uma dificuldade de se pedir uma informação legal, oficial, mas havia uma certa burocracia. E depois desse encontro que nós fizemos, nada como olho no olho, adquirindo aquele vínculo de confiança. Então hoje as nossas trocas de informações elas estão muito mais céleres, muito mais rápidas com essas instituições. E esse é o grande caminho. Não dá para falar em segurança pública sem envolvimento da sociedade civil. Então, com os CONSEGs, com as entidades aí de apoio às polícias, e todos esses segmentos, aí nós temos tentado fazer uma integração, uma troca de informações. Esse é o grande caminho. E o senhor falou também, o senhor tem lá policiais preparados, experientes nas várias delegacias de investigação lá. E qualquer prisão, porque não existe prisão pequena, não, prisão é uma coisinha, porque ali pode surgir uma informação de uma grande puxada, né? Que se diz, como se diz nos bastidores, é uma puxada. De repente, uma prisão de quantidade pequena de droga ou de arma, ou a prisão de uma quadrilha que roubou 2 ou 3 carros e tal, ali pode surgir uma informação que chega no que os senhores pretendem, né? Sim, eu vou, só para complementar, que eu acho que é importante, Campinas é uma cidade privilegiada por contar assim, com uma integração muito boa. Nós fizemos várias operações com o GAECO, a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a Polícia Rodoviária. Então, nesse quesito, Campinas é privilegiada. Não tem vaidades, cada instituição respeitando o seu papel, mas trabalhando de uma forma integrada. E isso tem surtido um resultado muito bom na queda da criminalidade, que se deve realmente a esse trabalho conjunto, esse trabalho integrado. Ao que você me perguntou. Realmente, você tem toda a razão. Nós não desprezamos, é aquilo que eu te falei. Às vezes, um celular apreendido com um pequeno traficante nos dá a possibilidade de ampliar, de subir degraus. Quem é que está vendendo? Quem é que está trazendo? Quem é que financia? E nós vamos subindo esses degraus. Assim como nós temos tentado combater muito as fraudes em bombas e adulteração de combustíveis. Nós chegamos num posto de gasolina, ele é o produto final ali que está sendo vendido, mas utilizando de vários métodos de investigação, nós vamos subindo, vamos ver quem é que está se beneficiando disso, quem é que está patrocinando, quem é que está adulterando e onde está vindo isso aí. Então nós temos várias investigações em andamento nesse segmento e temos tentado combater de todas as formas esse tipo de delito que não traz apenas uma sonegação fiscal, ele traz um prejuízo às vezes para a vítima que paga por um produto de má qualidade ou paga por um valor e recebe um
um produto de menor quantidade, né? Além do que, esse tipo de atividade, em muitos casos, está financiando o crime organizado. E nós temos batido muito forte nessa questão. Uma das estratégias, doutor, que a polícia utiliza para combater e inibir o crime organizado é tentar quebrar essa questão financeira, né, que é muito importante para eles, a questão do desarmamento também. Que outras estratégias aí a polícia tem usado para enfrentar esse crime organizado? Sim, esse é um trabalho também que se faz, um trabalho de inteligência para justamente tentar, de alguma forma, chegar em quem traz esse armamento, como que de que maneira ele é utilizado. É feito um trabalho da mesma forma nesse sentido. Aqui em Campinas tinha uma fábrica, né? Aqui na região, né? Sim, e acho que uns 3 ou 4 anos atrás, uma investigação nossa descobriu uma fábrica em Minas Gerais, lá em Alfenas, que era um armeiro que ele estava fabricando armas e colocando aqueles assaltos, alguns tiveram de carro forte. Nós achamos algumas armas que elas tinham uma característica especial, um desenho especial. A partir daquela arma, nós conseguimos a fazer um trabalho de inteligência, de investigação, e chegamos nesse armeiro que estava fazendo. Se pesquisar, vai achar. Foi uma operação muito legal também, porque ele vinha distribuindo armas para todo o país. Agora, doutor, a despeito desse trabalho da polícia, e a gente recebe rotineiramente os balanços da Secretaria de Segurança Pública, mostrando uma tendência de queda dos casos de crimes. Mas mesmo assim, a sensação da população é ainda de insegurança. Como é que a gente dialoga com a sociedade para explicar para ela a situação atual? Nós estamos fazendo um trabalho assim até de divulgação, eu tenho feito, porque hoje nós não temos aqueles crimes mais graves em Campinas, pelo menos, né? Hoje o criminoso, ele acabou migrando. Pode ver que não tem aquele sequestro tradicional, ninguém faz mais isso. Mesmo carro forte, há muito tempo nós não temos nenhum roubo de carro forte. E uma das causas que eu penso é que na pandemia, muitos perceberam que, porque o dinheiro parou de circular, as pessoas pararam de sair na rua. Muitos migraram e se aperfeiçoaram no crime cibernético. O crime cibernético hoje explodiu. E nós temos trabalhado muito nisso. Vários cursos que nossos policiais estão fazendo para apurar os crimes cibernéticos. Tem alguns que são complexos, mas tem outros que são até muito simples, mas as pessoas acabam caindo. Então existem muitas vítimas. Por incrível que pareça, as pessoas ainda caem no golpe do bilhete premiado. Nesse Instagram meu também, eu gravei vários vídeos de prevenção para não se cair nesse tipo de golpe, porque muitas pessoas, até por falta de conhecimento, porque os criminosos perceberam que todo mundo tem um celular, desde a mais simples dona de casa até o empresário. Então é uma forma muito cômoda de se praticar o crime sem ele sair de casa, sem se arriscar, o risco é menor. E para ajudar isso, não concordo, hoje o crime de estelionato, ele depende de representação. E se em 6 meses a vítima não representar, ela decai do direito. E isso acaba sendo facilitador da vida, porque às vezes a pessoa, por desconhecimento, ou até por comodismo, acaba não fazendo e ele fica impune. Então a gente tem feito esse trabalho de divulgação para que as pessoas evitem cair. Porque para nós, enquanto policiais, muito melhor do que investigar um crime é evitar que ele aconteça. Então uma das maneiras que a gente tem de fazer com que a população se tranquilize e acabe diminuindo essa sensação é divulgar, mostrar de que maneira pode evitar que um crime aconteça. E já está na hora, então, de se estudar essa mudança no crime de receptação, quer dizer, endurecer mais esse ponto, né? Dificultar mais. Exatamente. Porque a representação é isso, muita gente acaba caindo no, não vou, já perdi o dinheiro, ou então já perdi mesmo, não vou. É bem isso. Acaba
Então, eu acho que e o registro do boletim de ocorrência também, porque a gente acaba tendo uma subnotificação. Às vezes a pessoa tem um furto, ou vítima de estelionato, às vezes até por vergonha, quando cai no golpe premiado, você ele não registra. Mas a maneira de se ajudar, né, nessa prevenção é fazer o boletim de ocorrência. Se caiu um golpe, printa todas as comunicações, as conversas, isso facilita muito, porque a polícia trabalha com estatística na prevenção. Então, os indicadores é que vão nos mostrar onde é que há necessidade de um melhor patrulhamento, de uma área de atuação melhor. Então, isso a gente tem divulgado muito. Eu procuro divulgar aqui, façam boletim de ocorrência, façam o registro. O senhor citou aí os CONSEGs, doutor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do papel dos CONSEGs aí para esse esforço de ampliar a segurança da população. Os CONSEGs são instrumentos aí de muita utilidade, de muita importância nas ações policiais, porque essa integração, pelo menos que eu vejo em Campinas, se deve muito aos CONSEGs, de trazer as instituições para reuniões e trazer a população. Por isso eu aconselho que as pessoas vão nessas reuniões, que participem. A vigilância solidária também, a vizinhança solidária é muito importante, eu tenho acompanhado, porque é o canal de comunicação entre a população, a polícia e os outros órgãos municipais, os outros órgãos que trazem esses benefícios para a população que precisa. Então, eu entendo que o CONSEG é fundamental. E Campinas é uma cidade privilegiada nesse sentido também. Os CONSEGs aqui são muito atuantes. Uma experiência relativamente recente, doutor, e que deve ganhar mais qualificação aí, inclusive o Vargas publicou uma matéria sobre isso, a gente tem a Muralha Paulista, né? E a gente tem a expectativa de ter também câmeras de identificação facial. Essa é uma ferramenta importante? Tem funcionado? Importantíssima. Quando nós temos um indivíduo que está sendo procurado, ou algo assim, de mais importância, nós conseguimos cadastrar esses sistemas e muitos dos casos resulta aí numa prisão. Então, eu acho que tem que ser investido cada vez mais esses recursos aí. Doutor, nós temos em Campinas o Conselho de Polícia, que une, até em reuniões permanentes e constantes, todas as forças de segurança. O que os CONSEGs são importantes para o elo população e polícia, o Conselho de Polícia é importante para integrar ainda mais as forças de segurança na cidade, não? Sim. Os CONSEGs, eles fazem essa comunicação da sociedade, da população com a polícia. O Conselho de Polícia, aliás, é uma curiosidade, só se eu estiver muito enganado, mas eu acho que é o único do Brasil. Só tem aqui em Campinas. Foi criado numa época que havia poucos recursos, a polícia estava deficitária, com problemas de estrutura, de equipamentos, e o Conselho veio para ajudar, os empresários começaram a ajudar. E hoje se perpetuou. Então, o Conselho tem sido assim, muito importante para instituições policiais, enquanto auxilia, muitas vezes uma pintura, alguma coisa mais emergencial que vai depender de uma licitação, alguma coisa, mas algum empresário se dispõe a colaborar. Então esse tem sido o papel, além dessa integração também, assim como o CONSEG faz. O Conselho de Polícia tem feito também esse papel. A gente estava falando da DEIC, né, das delegacias. Eu gostaria que o senhor falasse do aparelhamento da DEIC. Treinamento de policiais que são permanentes, armas, munições e viaturas. Recentemente, inclusive, mais uma conquista de uma viatura blindada, um carro forte blindado que foi para outras seccionais, mas Campinas, o GOI foi o primeiro a ter essa barca de aço, né, que como a gente costuma falar nos bastidores. Vamos falar que é caveirão, porque caveirão é um termo jocoso que tem um outro significado num outro estado. O aparelhamento, como a DEIC e as delegacias que compõem a DEIC estão no aparelhamento?
Por ser uma unidade que investiga os crimes de maior complexidade, então nossos policiais estão sempre treinando, não só os policiais do GOI, né, que são treinamentos operacionais, mas todos os nossos policiais frequentemente fazem cursos de aperfeiçoamento na nossa academia para fins de investigação policial. E o GOI também, o GOI tem uma característica especial. Só vai para o GOI quem tem perfil, quem tem vontade, vocação, porque realmente as condições são perigosas, eles dão apoio para todas as unidades que precisam aqui em Campinas e na região, com armamento pesado. Nós temos um armamento, um fuzil, o Arak, que é israelense, é o que há de mais moderno em termos de armamento. E além de uma viatura blindada, e os nossos policiais estão constantemente sendo treinados, fazendo cursos. E este ano, o nosso grupo operacional ganhou o primeiro lugar, um concurso de polícia SWAT, pela capacidade de mobilização e treinamento que eles possuem. Então, nós estamos hoje com 92 policiais, 27 estão dentro do GOI. Vamos dizer, poderíamos estar com um número maior, mas em função desse treinamento de policiais capacitados, nós estamos suprindo a necessidade. Eu queria que o senhor estendesse um pouco mais esse comentário sobre... Imagino que a formação do senhor na época de policial era uma e hoje deve ser outra, né? O mundo se transformou, a sociedade se transformou. Como é que é hoje a formação desse policial que chega aí para a linha de frente? Hoje eu acho que eles já recebem, por exemplo, todo um ensinamento de crimes cibernéticos que na época nós nem tínhamos, era máquina de escrever. Então hoje isso ficou muito mais fácil, porque o policial praticamente já vem pronto com esse conhecimento. Então ele vai receber o quê? Um aperfeiçoamento desse conhecimento para aplicar na atividade policial. E a nossa academia ela é muito bem preparada. Nós temos vários cursos, não só na formação do policial, como também no aperfeiçoamento. Tanto os cursos para atividades de polícia judiciária, também como na parte operacional. E o policial que está no GOI, por exemplo, que é um grupo especializado, ele tem que unir o trabalho de rua, o conhecimento do trabalho de rua, com a inteligência. Eu não gosto de dizer que setor de inteligência da polícia, porque todos os policiais são inteligentes, né? Senão ele não vai... Mas ele tem que unir a capacidade de investigação, que é sigilosa, que tem que ter o sigilo todo, com o trabalho também de ir para a rua e combater o crime diretamente. O policial do GOI, ele não atua na parte de polícia judiciária, de investigação, na parte de levantamento de dados, de inteligência. Ele é um órgão de execução da atividade. Quando os nossos investigadores das unidades especializadas chegaram numa conclusão, num relatório de inteligência, então se passa para execução. Já tem um mandado de busca a ser cumprido, um mandado de prisão. É ação, né? É ação. Então ele vai dar o apoio operacional para esses investigadores executarem aquele trabalho. O final que ele chegou, que foi a expedição do mandado de prisão, o mandado de busca. Entre o crime e a elucidação, qual que é hoje a porcentagem? Não daria para dizer exatamente, porque cada crime tem um tipo de atuação, de resultado, não saberia dizer exatamente qual seria o percentual aqui. Mas Foi essa a sua pergunta? é elevado hoje, a polícia consegue elucidar a maioria dos crimes? Eu posso dizer que, pelo menos aqui na Polícia Civil, todos os casos de maior repercussão, de maior importância, eles foram esclarecidos. Isso é fato. Agora, existem inúmeros boletins de ocorrência. Desde um furto de
uma coisa banal, a pessoa registra boletim de ocorrência. Então, é difícil você estimar isso, porque na realidade os crimes graves que nós tivemos, todos eles foram esclarecidos. Homicídio, nós temos nenhum caso de homicídio que ficou sem esclarecimento, Claudinho, nos últimos anos. Até porque o esclarecimento do caso de um homicídio, por exemplo, identificando o autor, suspeito ou autor, mesmo que ele não esteja preso, mas o caso está esclarecido. Sim, exatamente. Esse é o trabalho da polícia, né? Homicídios trabalha muito assim, né? A maioria dos casos lá é assim, esclarece, identifica, o caso está esclarecido, né? E a demanda é muito grande. Então, o papel da polícia não é acabar com os crimes, com a criminalidade, porque isso seria uma utopia, humanamente impossível. Enquanto existir o homem, vai existir o crime. O papel é deixar a níveis suportáveis pela população. E é isso que a gente tem feito e, graças a Deus, estamos conseguindo. E quando o senhor fala aí em integração das delegacias que compõem a DEIC, num trabalho de investigação, por exemplo, é bem isso, né? Um homicídio ele pode começar a ser esclarecido com a prisão de um pequeno traficante ou a apreensão de uma arma por parte da divisão de crimes patrimoniais, por exemplo. Exatamente. Muitos dos crimes estão relacionados. Crimes patrimoniais com tráfico de droga e vice-versa. Agora, para a população, está ficando muito vulgarizado o PCC, né? Tudo aqui é PCC agora. PCC daqui, PCC dali. E o que, na sua visão, o que está acontecendo? Não há como negar, né, que o crime organizado avançou e o PCC é uma delas, né, uma das organizações que avançou. Mas existe muita lenda em cima disso aí. Muitos, até por incrível que pareça, tem uns que para se parecer, falam, eu sou do comando, sou do PCC. Eu vi recentemente, não sei se os senhores viram, tornozeleiras, réplicas. Cara que põe e vai pro baile para se fazer. Eu tô aí com a tornozeleira, porque ganha moral entre eles. Cresce. Agora, eu acho que nós temos que ter, isso eu sempre penso, um pacto social. Igreja, escola, os governantes, até as emissoras de televisão, no sentido de começar a fazer um trabalho de estruturação das famílias. Porque no nosso tempo, até dos nossos avós, havia uma referência de autoridade dentro de casa. O pai era autoridade. Ele falava com o filho como uma autoridade dentro de casa. Pois já na minha geração, começou a se falar de igual para igual. Hoje eu vejo filhos querendo impor regras para o pai. Então, o que aconteceu? Perdeu-se a referência da autoridade. O filho dentro desse lar, ele vai respeitar um professor? Se ele não respeita o próprio pai, ele vai respeitar o policial, vai respeitar um juiz de direito? Não vai respeitar nem as pessoas na rua. E muito disso é o que está acontecendo. Agora, até cantor de rap, ele glamoriza o crime. Então um moleque desse, ele escuta aquela música, então ele vê a menininha subindo atrás da moto, do traficante, do criminoso, e ele também quer um tênis daquele, ele quer também uma motinho daquela, mas aí ele vê o pai pegando 2, 3 ônibus para chegar em casa, chegar no final do mês, ganha o insuficiente para manter aquela família. Então, olha a cabeça desse menino, ele vai crescer. Só que o cantor de rap, ele não percebe que ele está colocando isso na cabeça. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer, até com as emissoras de televisão, novelas, fazer umas novelas que mostrem a importância de ser uma pessoa honesta, de ter, não querer levar vantagem em tudo, mostrar as consequências de uma vida errada.
Mas não é isso que a gente está vendo hoje. Então, a geração que nós estamos vivendo, ela está crescendo dessa forma. Inversão de valor. Inversão de valores, exatamente isso. Eu sonho com isso, sabe? De um pacto social de todo mundo pensar diferente. Começar a ensinar dentro tentar estruturar a família nas escolas, igreja, a própria televisão, a imprensa, começar a mudar esse conceito. E é exatamente isso que a gente vê. A educação cai. Então, o que acontece? O pai não dá conta mais da criança que da maneira como eu falei, né? Chega na escola, o professor também não dá conta. Então, falhou dentro do lar. Falhou a educação. Sobrou para quem? Para a polícia. Nós vamos trabalhar com as consequências disso tudo. Esse trabalho eu acho que é fundamental. E começa lá no lar, na família, estruturar os lares. Penso que o problema está na raiz. Doutor, o senhor falou aí, pelas suas declarações, a Polícia Civil ela tem uma boa estrutura em relação à região. O senhor vê ainda espaço para melhorar? O que a gente precisa? Sempre é possível. Sempre é possível. Eu penso que nós trabalhamos um pouco aquém até. Parece que 92 policiais na DEIC são bastante, mas não são, porque se pulveriza pelas especializadas. E considerando a demanda, atendendo 38 cidades, então haveria necessidade sim de mais. Ainda que nós suprimos um pouco com os novos concursos, estão tendo outros concursos em andamento, acho que nunca se investiu tanto em recursos humanos, mas sempre é necessário. E o fato de ter ficado muito tempo sem concurso, a verdade é que a faixa etária hoje da Polícia Civil ela é alta. E essa questão de informática, somente os mais novos já chegam prontos, então é necessário contratação, aperfeiçoamento dos mais antigos. Então tem um pouco ainda a ser feito, mas nunca se fez tanto como ultimamente. Em termos de delegacia, alguma especializada que a gente teria ainda espaço aqui em Campinas ou não? Não, eu acho que cai na mesma situação. Sempre é necessário, sempre é possível melhorar, sem dúvida. Perfeito. Mas é isso. Só para a gente, começo, o senhor trabalhou em quais delegacias? O senhor fez plantões, assumiu DPs e tal? O senhor lembra essa trajetória? Lembro. Eu comecei minha carreira no 46º Distrito Policial em Perus, fiquei 4 anos lá, plantão. Aí vim para Campinas, fiquei 16 anos no plantão do 4º Distrito. Aí eu passei para a titularidade do 4º Distrito. Você quebrou com a varinda? Trabalhei com ele. Sim. Tem um livro para escrever sobre o Cláudio Avaré. 2 livros. Uma lenda, né? Beleza. Aí eu fui para a titularidade do 4º Distrito, fiquei 1 ano e meio, aí eu fui ser titular da DIG. Da DIG eu fiquei 1 ano e 7 meses, fui para o 7º Distrito Policial em Barão Geraldo. De Barão Geraldo eu fiquei 4 anos no 1º Distrito Policial. E agora estou no comando da DEIC. A DEIC... O senhor assumiu quando a DEIC? A DEIC há 2 anos atrás, né? 2023. A DEIC é a segunda unidade de investigação mais importante do estado. É o DEIC, em São Paulo, depois é a DEIC de Campinas. Doutor, o senhor falou aí que gosta de música sertaneja. Eu tentei fazer a lição de casa, me parece que o senhor gosta muito de bicicleta, de ciclismo. Gosto. Quais são os seus hobbies aí? São esses mesmo. Eu gosto de cantar, gosto de música sertaneja. Eu pratico ciclismo, eu faço às vezes 100 quilômetros num final de semana. Pego toda a região ali, vou para Monte Alegre, a gente estava falando, Serra Negra, Socorro, Olambra, aqui em Joaquim Egídio. Então eu gosto muito de bicicleta. E também tenho um triciclo, o Spider Canam, que eu ando muito também, gosto muito disso aí. Mas o melhor de tudo são minhas netas. Tenho 3 netas, a Liz, a Lia. Filhos. Eu tenho um casal, um advogado e a outra médica veterinária especialista em oftalmologia animal. É diferente? Diferente.
E ela pega toda a região lá, porque não tem... Aqui em Campinas eu acho que são poucos que gostam de mexer com o olho. Ela faz cirurgia, catarata, úlcera, enfim, tudo que envolve o olho de cachorro, de cavalo. Ela se especializou nisso e agora está fazendo um mestrado. Mas as minhas netas são as melhores coisas. E mora aqui, Em Amparo, todos espaço para se ver, né? Tá, sem dúvida. Muito bom. Doutor, mais alguma pergunta? Não, eu vou fazer, aproveitando o ensejo da música sertaneja, vamos lá. Alvarengue Ranchinho, Liu e Léo, Milionários é Rico ou Chitãozinho Chororó, dessas 4 duplas aí? Eu gosto de Milionários é Rico. Raiz. Pela longa estrada da mesa. Doutor, se o senhor quiser, por favor, fique à vontade para se dirigir aos nossos espectadores e tal, para uma mensagem final. Eu quero agradecer essa oportunidade que eu tive aqui de estar na série do Correio Popular, que está indo para os 100 anos. Isso para mim é um motivo assim, de muita alegria, de muita satisfação. E eu quero deixar a Polícia Civil, especialmente a Divisão Especializada de Investigações Criminais, a DEIC de Campinas, à disposição da população e do jornal Correio Popular. Muito obrigado a todos. Essa edição do Conexão Correio Popular recebeu o delegado José Carlos Fernandes da Silva, diretor da DEIC, a Divisão Especializada em Investigações Criminais de Campinas e que atua em toda a região. Toda a entrevista vai ficar disponível nas nossas redes sociais.